Ciao ragazzi! Vem dar oi pra todo mundo. Vem dar oi pra todo mundo. Aqui, ó, cachorrinho mais aventureiro do YouTube, que viaja por toda a Itália, né? Que veio direto do Brasil. Quem não viu, tem os vídeos dela, mas vai lá, meu amor. Gente, eu sou a Gabriela, eu tenho esse canal no YouTube, mas eu também principalmente coloco muita coisa no Instagram da Itália da Gente. Vou deixar aqui escritinho para vocês entrarem lá. Então eu faço stories, né, do dia a dia e respondo quem tem dúvida, quem precisa de uma ajuda, relação à cidadania, morar aqui, etc. Tudo isso, né? Esse vídeo de hoje é para falar para vocês da viagem que eu fiz para a Toscana, que a gente passou também por outras cidades que não eram da Toscana. Quem não sabe, eu moro em Grado com o Jacopo, que é meu namorado, ele é italiano, com a Judy, que é minha cachorrinha, que veio do Brasil comigo, e a gente decidiu fazer essa road trip porque a gente também tá querendo valutar um pouquinho as cidades em outras regiões, como é viver lá. Então a gente foi com uma mentalidade um pouco diferente. A gente não foi próprio com aquela mentalidade de turista, a gente foi olhando, a gente antes viu casas disponíveis no imobiliário.it, inclusive imobiliário.it, vou deixar escrito aqui, é o site, melhor site para vocês procurarem casa na Itália. A gente também deu uma olhadinha no subito.it, que é um site como o OLX mais ou menos, mas lá em todas as regiões da Itália eles são super habituados a colocar as ofertas de trabalho. E através dali você entra em contato, manda currículo e tal. Enfim, a gente entrou nessas duas plataformas e fomos com um olhar um pouco de como seria viver nessas cidades. Tá bom, Gabi, quais são as cidades que você tá falando? A gente passou por Firenze, Sesto Fiorentino, Pistoia, Lucca, Pisa. E depois, para voltar para casa, porque a gente mora no Friuli, que é no norte, para voltar para casa a gente passou por Bolonha e por Padova. Dormimos um diazinho em Bolonha. Se você quiser acompanhar, ver como foi essa viagem, eu fiz stories de toda a viagem lá no meu Instagram da Itália da Gente e também fiz um post por cidade, escrevendo um pouquinho de coisa, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dessas cidades que a gente foi. Começando por Firenze. Firenze, em português, se chama Florença, tá? Então não se confundam, é a mesma cidade. É uma cidade muito importante para a Europa e para o mundo. Por que eu tô falando isso? Porque é uma cidade carregada de arte e de história. Ali moraram grandes nomes importantes para a história artística do mundo. Quem passou por ali? Dante, que foi ele, o pai da língua italiana, né? Michelangelo Buonarroti, o meu preferido, maravilhoso, morou ali. Botticelli, que ele morou realmente lá por muito tempo. Ele esteve muito perto da família de Medici, que inclusive é uma família que governou a cidade de Firenze na época medieval. Teve várias reviravoltas ali, mas praticamente foi a família de Medici que quis incluir tanta arte, abriram escolas de arte, fizeram tantas ações para que a arte fosse mais valorizada e os artistas fossem mais valorizados. Isso porque o Cosimo de Medici, que foi o pai do Lorenzo Magnífico, né, que é tanto conhecido, e é por isso que tem tanto Lorenzo na Toscana, foi ele que tinha tanto essa inspiração artística. Ele conheceu Donatello, que também levou lá para Firenze. Depois deles passou lá, na época de Lorenzo, passou por lá Leonardo da Vinci, que também teve uma relação com a família de Medici, papas. Enfim, gente, Firenze é o berço da arte do mundo, tá? Tá bom, o que mais que você tem pra dizer de Firenze, Gabi? Muita coisa, mas eu vou tentar resumir para vocês, tá? Firenze é a capital da Toscana, que é conhecida como a região mais bonita da Itália. É uma cidade grande, é a maior cidade dessa região, uma das maiores cidades da Itália. Tem 382 mil habitantes,
Claro, o centro é pequenininho, é menor, né, do que a cidade, porque se você for pensar centro histórico, é aquela zona que você não pode entrar com o carro. Então tem aquela zona e aí depois tem toda a cidade que vai para outros bairros, né? E tá, Gabi, como que seria morar em Firenze? O que tem de opção de emprego agora, ainda mais com o coronavírus, né? Com toda essa situação que a gente tá passando. O que o pessoal lá falou? Casa é muito caro? Gente, olha só, Firenze é a cidade na Toscana que tem mais opção de trabalho, tá? Porém, o que acontece? Como em toda cidade aí no Brasil, as pessoas, quando vão contratar, preferem que seja alguém que more na cidade. E aí é que tá o problema. Morar em Firenze é muito caro. A gente valutou uma opção de um apartamento para uma família, né? Um apartamento com 2 quartos, né? O banheiro e tal, cozinha, tudo bonitinho. Seja aquelas regiões um pouco mais longe, não consegue encontrar nenhuma opção por menos de 900 euros por mês, tá? Pelo menos foi isso que a gente viu durante esse mês que a gente andou pesquisando e é muito complicado. Então, assim, o que eu indico pra você? Se você quer muito viver em Florença, né? Firenze, Florença. Cada hora eu vou falar de um jeito. Se você quer muito morar lá, e você é sozinho, aluga um quarto, porque pra ir em família é mais complicado, tá? Em relação a essa situação que a gente tá passando, a gente perguntou pra muita gente, né? Como que tá sendo essa situação agora aqui em Firenze? Quanto afetou a cidade o coronavírus e o quanto tá afetando o trabalho? E, gente, eles foram muito negativos, isso foi muito triste, assim, a gente não esperava. A gente achou que por ser uma cidade tão rica, né, tão turística, não teria baqueado tanto. Essa foi a palavra deles. Firenze está de joelhos. Isso é muito triste. É claro que a situação não permite que fosse diferente, né? É só que a gente quer sempre as coisas, quer sempre ouvir boas notícias, né? A gente esperava chegar lá e eles falassem, não, Firenze continuou, uma cidade grande. Mas não, infelizmente, tá, gente? Foi muito abalada. Eu amo Firenze, eu adoraria morar lá naquela cidade. Principalmente porque o meu sonho, vou abrir o meu coração para vocês, meu sonho é ser guia de turismo. Mas agora não é o momento ideal pra gente investir tanto e talvez não receber. Então vamos ter fé, vamos esperar que essa situação toda vai passar e depois vai se reerguer. E é isso que muita gente acredita lá. Passei em algumas agências de viagem para conversar, perguntar como que tá a situação para eles de tour operator. E eles falaram que agora praticamente estão só lidando com pepino, né? Só que todos eles foram muito positivos em questão de quando acabar toda essa situação vai ter um boom turístico muito grande e aí vai andar tudo de novo. Então provavelmente vai precisar de muito mais mão de obra do que se precisava normalmente, porque as pessoas têm sede de viajar, né? Então o turismo vai voltar muito mais forte, é isso que a maioria me falou. Agora passando para Sesto Fiorentino, provavelmente você nunca ouviu falar dessa cidade e eu quero falar para você dessa cidade porque é muito especial. Sesto Fiorentino é uma cidadezinha que fica a 17 minutos de trem de Firenze, saindo do centro e chegando no centro de Sesto Fiorentino. É uma cidade cheia de árvore, super tranquila, pequena, tem 50 mil habitantes. Muita gente que a gente encontrou lá são pessoas que moram em Firenze e vão ali para resolver coisa, para ir no banco, porque é mais tranquilo, consegue fazer as coisas com mais calma. Tem loja, tem agência de viagem, de carro, são 30, 40 minutos, dependendo da estrada e da velocidade, né? Tá, Gabi, mas por que você tá falando de Sesto Fiorentino? O que tem a ver lá se é uma cidade tão pequena assim? Pode trabalhar em Firenze, essa é a questão. Uma pessoa que mora em Sesto Fiorentino paga muito menos, então você vai pagar 750, 800 euros, tá? Com 2 quartos, igual eu falei pra vocês. Ali em Sesto Fiorentino e trabalhar em Firenze. Então, assim, das cidades em volta de Firenze, existem várias, Empoli, Fiesole, Prato, Scandite, enfim. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas existem... Nossa, me bati aqui. Existem todas essas cidades em volta que são legais, mas a gente valutou uma cidade que tem no mínimo 40 mil habitantes, porque daí é mais movimentadinha, que seja bonita, que tenha as casas, né? Porque a gente valutou Fiesole, por exemplo, e a gente não achou nenhuma casa ali.
Então, a gente viu que Sesto Fiorentino seria a opção mais inteligente, na nossa opinião. Próximo destino, Pistoia. Se for ver, a arquitetura é um pouco misto daquilo que é Firenze e daquilo que é Pisa e Lucca. Tem um misto daquelas duas arquiteturas. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem 90 mil habitantes, viva, assim, tem bastante coisa para fazer. E a gente também perguntou para as pessoas lá, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês é de acordo com o que a gente viu e de acordo com o que as pessoas italianos que moram lá falaram pra gente. O que eles falaram? Viver em Pistoia é muito legal porque é uma cidade grande, está na Toscana, mas não é uma confusão que nem é Firenze. Confusão em que caso, Gabi? Em que sentido? Confusão de tráfico, turismo. O que eles falaram pra gente? Pessoas que moraram em Firenze, que nasceram em Firenze, que mudaram para Pistoia porque estavam simplesmente não aguentando mais a quantidade de turismo e de estresse que a cidade estava causando para eles. Então, se você quiser um refúgio, sair da área de Firenze, mas morar ali perto para poder fazer os seus passeios, tá ali na região, poder ir para Pisa rapidinho, Lucca, enfim, é uma boa cidade, tá, gente? Casas também naquela base de preço 750 euros, casas legais, tem emprego, claro, não tanto quanto em Firenze, mas tem emprego nas cidades ao redor, principalmente, então é importante você ter essa ideia. Às vezes você não vai conseguir um trabalho na cidade que você vai morar. Às vezes você vai morar em Pistoia e vai trabalhar num paesino, que são cidadezinhas, né, pequenininhas em volta. Ah, Gabi, quanto é distante Pistoia de Firenze? Dá para trabalhar em Firenze e morar em Pistoia? Dá! Se você mora no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades grandes, você provavelmente pega no mínimo meia hora de trânsito, né, para ir trabalhar. Seria a mesma coisa. São 38 minutos de trem de Pistoia até Firenze, tá? Se você tiver de carro, leva um pouquinho mais de tempo, 40, 50 minutos. Próxima cidade, a minha preferida, Lucca. Por que eu gostei tanto de Lucca? Eu acredito muito nessa coisa, assim, de que a gente sente a energia do lugar e a gente tem que bater. Igual quando a gente conhece uma pessoa, o santo tem que bater, né? É a mesma coisa, eu acho, que pra cidade. Quando a gente tá, principalmente quando a gente tava lutando mudar, né, pra essas cidades, tem que sentir uma coisa. E tanto eu quanto o Jacopo, e acredito que a Judy, porque lá tem muito verde, a gente sentiu essa energia. Lucca é uma cidade inteira com um muro em volta. Mas não é um muro igual tem todas as cidades toscanas, todo destruído, assim, só em ruínas. De Lucca é super bem preservado, super limpinho, lindo, assim, é majestoso. Você vê aquela construção, é lindo. E você pode caminhar em cima, embaixo, é tudo verde, uma área verde. Tem muita gente que faz corrida por ali, correndo sozinho, né? Não de carro. E dentro da cidade, dentro do muro, existe o centro histórico. E o centro histórico é muito fofo. Às vezes parece que a gente estava em Veneza, porque é muito bonitinho, muito, muito, muito bonitinho, assim. Tem loja de tudo, tem os mercados, né? Tem, assim, é uma cidade completa, mas não é uma cidade tão grande. Lucca tem 88 mil habitantes, então não é um caos como seria em Florença. Não é uma cidade normal como é Pistoia, tem muito verde, tem muito uma coisa assim, gente, quem conhece Lucca sabe do que eu tô falando, tem uma coisa especial lá em Lucca. Todas as pessoas que eu converso falam, nossa, Lucca é mesmo muito especial, porque é linda, é linda. Então é uma cidade saudável para se morar. Gabi, tá, e trabalho, e casa, como que é a situação? Por incrível que pareça, Lucca, de todas as cidades que a gente viu na Toscana, em relação a casa e trabalho, é o lugar que tem mais opção de casa bonita, casa nova, no centro, dentro do muro, por 750, com dois quartos. E aí tem uma questão, Lucca é muito complicada para trabalho. Mas por quê? Se é uma cidade tão bonita que os italianos não? Justamente por isso, é uma cidade que as pessoas, que os europeus vão durante o verão. Então, se você estiver procurando trabalho de abril, pensando em trabalhar até o fim de setembro, você vai encontrar um trabalho. Depois disso, provavelmente, tá, gente? Não tô falando, prometendo pra ninguém, não.
Depois disso, já não é mais a estação, né, de verão, então já fica mais difícil. Tá, Gabi, mas o que eu faço então? Eu acho uma casa legal, bonita, pago um preço legal, mas sem trabalhar? Onde eu vou trabalhar? É aí que tá, gente. Faz aquilo que eu falei antes, procura na província, não na cidade. E não só na província de Lucca, porque como eu falei pra vocês, as coisas são muito perto. Claro, de Firenze é um pouquinho mais, tá? É um pouquinho longe. De Lucca até Firenze, você vai ter 1h30 de trem. De carro, 1h10. Por incrível que pareça, é um pouquinho menor, porque o trem ele acaba passando em outras cidades, né? É um pouquinho difícil uma pessoa que mora em Lucca trabalhar em Florença, mas claro, dá pra fazer um curso, né? Se você quer fazer um curso de arte, de teatro, enfim, tem várias oportunidades por lá. Mas procura na província de Pisa. Pisa, uma cidade muito turística que tem mais trabalho do que Lucca. Próxima cidade, essa é um ícone italiano que vai pelo mundo inteiro. Quando você vê uma imagem com todos os pontos turísticos do mundo, o que tá lá? A Torre de Pisa, aquela torre tortinha, né? Pisa. A gente foi pra lá também com essa mesma ideia, assim. Pisa já fica um pouquinho mais rápido para chegar até Firenze, tá? Porque ele tem aquele trem direto, porque muitas pessoas fazem esse colegamento todo dia. São 52 minutos de trem. Se você for de carro, vai ser 1h20 de carro, mais ou menos. E aí, aquilo que eu falei, Pisa tem mais opção de trabalho do que Lucca. E tem também bastante opção de casa. O que a gente viu que, indo para lá, que Pisa não é uma cidade tão bonita. Ela tem aquela coisa maravilhosa, que é aquela Torre de Pisa. Só que tirando isso, eu como Gabriela, não vi nada de muito especial em Pisa em relação às outras cidades que eu fui. Eu achei uma cidade um pouco confusa também, um pouco caótica, apesar de ser pequena, de ter 90 mil habitantes, eu achei um pouquinho caótica. É uma cidade que não fez muito pra gente, então seria importante, se você tá pensando em mudar pra Pisa, faz isso também que a gente fez, vai conhecer, vê se você sente essa energia, porque é muito importante, a gente precisa sentir a energia. Por foto, a gente ama tudo, gente, porque é tudo lindo aqui na Itália. Só que a cidade em si, todos os espaços, é importante a gente conhecer com os próprios olhos e pisar com os próprios pés, né? E é isso, basicamente a nossa viagem da Toscana foi essa. O que eu digo pra vocês, se vocês quiserem trabalhar em Firenze, morar ali em Sesto Fiorentino e Pistoia, show! Se você quiser morar numa cidade maravilhosa, viver super bem, vai pra Lucca e trabalha nas outras cidades. Mas Gabi, você falou que você passou também por Bolonha e Pádua. Eu passei, mas eu não fui muito com essa ideia, porque a gente queria mesmo ver a Toscana em relação a morar. Então a gente passou por Bolonha, a gente passou por Pádua, que não são na Toscana, hein? Bolonha é a capital da Emília-Romanha, que fica quase no norte da Itália, fica ali em cima da Toscana, né? É uma cidade muito grande, de 388 mil habitantes, e é a cidade que tem a primeira universidade do mundo. Então você pensa o quanto é importante para o estudo acadêmico. É uma cidade extremamente universitária. Então pessoas, gente, muito estudante de toda a Itália vai estudar em Bolonha, que é muito famosa e é realmente uma faculdade muito boa. Então, se você está pensando em fazer a faculdade aqui, se você quer morar em uma cidade mais universitária, que tem bastante coisa para fazer, que tem bastante movimento, bar, balada e tal, Bolonha é o seu lugar. Eu achei Bolonha muito bonita. Claro que eu tive aquela ideia de um pouco de cidade caótica, mas talvez mais caótica do que Firenze, justamente por ter muito estudante, então tem muito fluxo assim toda hora. E é uma cidade engraçada, uma cidade inteira vermelha, assim, você vê todas as construções meio avermelhado, é muito bonita. Se vocês quiserem dar uma olhada nas fotos, tá lá no meu Instagram, Itália da Gente, vocês conseguem dar uma olhadinha lá em como que é a estrutura da cidade. Gente, essas cidades grandes que eu tô falando pra vocês são muito bem colegadas com o transporte público, tá? Trem, metrô, tram, ônibus, enfim,
muito legais. E o que eu percebi muito em Bolonha e em Padova é que são cidades amplas. Às vezes tinha hora que eu falava assim, gente, a arquitetura não é brasileira, mas assim, as ruas, assim, sabe, muito Brasil, assim, muito ampla, porque a gente tem uma ideia da Itália, aquelas ruazinhas pequenininhas, né, tudo muito antigo, muito medieval, muito romano, tudo aquilo, e dá um choque, assim, né, às vezes quando você vê uma coisa tão grande, você fala, gente, mas a Itália tem isso também? Tem. E Padova é uma cidade muito importante na região do Vêneto, é a terceira maior cidade do Vêneto, só perde para Veneza e Verona, e é uma cidade também muito universitária. Inclusive o Jacopo fez faculdade lá, morou lá 3 anos, então assim, a gente até já falou, tem um destaque no meu Instagram chamado Jacopo, que lá ele fala um pouquinho sobre Padova. É uma cidade bonita, só que tem aquela questão também um pouco caótica. Eu achei Bolonha muito mais bonita do que Padova, apesar de que Padova me parece ter mais áreas verdes, áreas abertas, assim, lugares mais abertos, mais, sim, pra se você tem um cachorrinho, se você curte ficar no parque lendo um livro. Padova é bem legal. Padova tem 209 mil habitantes e foi ali que se formou a primeira mulher no mundo. Inclusive eu, quando queria fazer universidade, né, presencial, porque agora eu decidi pela online, eu vou falar sobre isso também em um vídeo pra vocês. Eu queria muito fazer em Padova, porque é sensacional os cursos deles. O curso que me interessou lá foi Turismo e Bem Cultural, óbvio. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no site, muito show os cursos de Padova. Bolonha e Padova, como são cidades universitárias, custa mais para morar. Então, normalmente tem que alugar um quarto, aluga um quarto por 200, 300 euros por mês, tá? Como trabalho, a gente viu que tem oferta de trabalho lá sim, mas a gente não pesquisou em site. Foi as únicas cidades que, passeando, a gente viu aquelas plaquinhas de procura-se pessoa para trabalhar, né? Cerca-se personale. E assim, foi bem legal, a gente gostou muito, foi uma viagem muito construtiva, uma viagem muito interessante pra gente ver com esse outro olhar. E vão acompanhando aí que conforme a gente for viajando, for tendo novidades, se a gente decidir mesmo se mudar, quando que vai ser, como que vai acontecer e tal. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei muito, mas era muito assunto pra abordar. E a gente se vê no Instagram e nos próximos vídeos. Tchau!